é esse o nosso tema. Lembrando a vocês que, se vocês quiserem fazer uma pergunta, eu sugiro que vocês abram o microfone e façam a pergunta, o comentário. Eu prefiro assim, ao vivo, do que para depois eu ir lá para ler a sua pergunta. Muitas vezes perde o time da aula e do tempo que a gente vai estar discutindo aqui. O tema nosso escolhido essa semana é a manipulação de imagens, né? A manipulação de imagem, ela vai ganhar um destaque muito grande. Ela sempre existiu, a manipulação de imagens, assim como as fake news, sempre existiram. Desde que o homem se organiza em sociedades, ele espalha boato, ele maquia as coisas, ele tenta enganar, ele aplica golpes. E o que a gente observa é que, com o desenvolvimento das 4 revoluções industriais, esses golpes vão acontecendo e também se modernizando junto com as revoluções industriais. E que tipo de golpe que eu estou falando? Pode ser golpe criminoso, pode ser golpe de aparência, pode ser golpe de tentar se mostrar como um padrão que não existe para satisfazer os seus interesses, suas necessidades, ou o seu ego, né? O negócio é que existe agora, na 4ª Revolução Industrial, sobretudo com o advento da internet e do advento das redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e tantas outras redes sociais que tem por aí, né? Com o advento disso aí, o que dirá, então, o TikTok com seus intermináveis filtros, né, de embelezamento segundo um padrão pré-estabelecido? Então, o que mais nós temos no mundo moderno é isso: manipulação de imagens. Mas o que seria essa manipulação de imagens? O que é a manipulação de imagens? A definição diz que a manipulação de imagens envolve algo como alterar uma fotografia usando vários métodos e técnicas para atingir resultados desejados. Então, aí, a utilização de vários métodos ou técnicas para atingir resultados desejados e, geralmente, formar uma outra realidade. Seja na alteração de uma imagem simples com um Photoshop ou um filtro dessas redes, né, que você altera a sua realidade porque você não se sente enquadrado dentro de um padrão pré-estabelecido, né? Ou seja, você acaba perdendo sua personalidade por isso, né? E por isso é preciso de muito tratamento psicológico para você conseguir superar isso aí, ou seja, com um objetivo de obter um crime, como os golpes de vendas de carros, golpes da OLX, crimes contra a boa vontade de outras pessoas, crimes que pedem dinheiro, como a gente teve recentemente aqui em Goiás, no município de Pirinópolis. Uma jovem manipulou a sua imagem, tirou fotos dentro de hospitais, tirou fotos dentro de laboratórios de exames radiológicos e mentiu que estava com câncer e pediu dinheiro na internet para poder fazer um tratamento de saúde. Quantas e quantas pessoas, ou quantos e quantos golpistas não utilizam dessa tática também? É lógico que a gente não pode generalizar que todos sejam golpistas, mas a gente está falando aqui da própria manipulação de imagens. Quantas e quantas imagens nessas campanhas eleitorais
não foram manipuladas, né? Então, a gente tem a manipulação aí, tanto pelo candidato A ou pelo candidato B, C ou D. Cortes de vídeo, né, descontextualizando a fala de candidato A, a fala de candidato B, a manipulação de imagens para ganhar likes e, consequentemente, ganhar dinheiro a partir da utilização de vídeos na internet. Então, nós temos várias formas de manipular a imagem, e essa manipulação de imagens, além de várias formas, elas também atingem ou são feitas para determinados tipos de resultados ou para atender determinado tipo de expectativa. Algumas manipulações de imagens são consideradas trabalhos muito hábeis, como as manipulações de imagem da Deep Web. Nós já temos, todo mundo já viu aqueles vídeos de crítica política e humor do Bruno Sartori, né, da Deep Web, que troca o rosto que das pessoas, que muda a fala idêntica a outro, né? Então, essa manipulação de imagens é uma das principais armas também no mundo moderno para campanhas políticas, para questões políticas. E elas podem ser feitas de forma muito simples hoje. Hoje tem sites e aplicativos, por exemplo, lá no nosso canal Magel, quando eu estou com preguiça de gravar alguma coisa, eu gravo um áudio e vou no site, né, que a gente tem lá, e escolho um avatar, escolho a voz, escolho a tonalidade, escolho a forma e sai um vídeo perfeito, com uma pessoa, como se tivesse um locutor do Jornal Nacional. Eu posso usar a voz até do William Bonner. Então, eu tenho aí uma infindável capacidade de manipular imagens. Então, essa manipulação de imagens podem ser desde trabalhos hábeis, né, ou outras consideradas práticas antiéticas. Também eu tenho a manipulação de imagens de críticas e humor. O que seria do brasileiro sem os famosos memes da internet? A maioria dos memes é manipulação de imagem, descontextualizando uma imagem, criando uma história na qual aquela imagem não representa, justamente para que as pessoas possam se divertir ou para que as pessoas possam ser ofendidas de alguma forma pelos haters. Então, nós vamos ter aqui a manipulação de imagens, é o que a gente pode dizer que é uma característica muito comum desse mundo moderno, né? Então, a gente pode ter aí tanto para finalidade de humor, como para a prática de crimes, que seriam a manipulação para a prática da antiética. Então, eu acho que a Jéssica vai dar essa tonalidade no texto de vocês, né? Nesse contexto, a manipulação de dados, a manipulação de notícias falsas, elas estão criando um hábito de que quem pensa um pouco já não confia em imagens de internet, já não confia em textos de internet. Todos os textos, todas as imagens, todas as notícias têm que ser checadas, né? A internet é o lugar que mais propaga essa manipulação de imagens, mas é o lugar menos confiável. É lógico que tem as pessoas que vão na internet e entram lá, e quando elas veem um discurso, uma fala ou uma imagem que elas concordam, a tendência aí
o compartilhamento nisso, e aí crescem todo tipo de fake news. Essa manipulação de imagens está criando outros superpoderosos no mundo. Os poderosos do mundo são, principalmente, as empresas ligadas à internet, às redes sociais. Que o diga, então, o tão famoso Mark Zuckerberg. Você acha que só Deus sabe da sua vida? Não. Zuckerberg sabe também tudo que ele quiser saber sobre você. Você acha que quando você posta uma fotinha lá no seu Facebook ou no seu Instagram, e aí você decide excluir a foto, vai lá e apaga, você acha que ela apagou? Não, ela está lá no banco do Zuckerberg. Né? Você acha que quando você desativa uma conta, como é que você vai desativar algo que não é seu? Ah, você não leu aqueles acordos na hora de montar um perfil? Só foi clicando eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Né? Então, suas imagens estão nas nuvens. A maioria das suas fotos que você tira pelo seu iPhone está na nuvem. Está no aplicativo Google Imagens. Está na nuvem. Não precisa carregar. É lógico que não precisa carregar seu celular, mas está disponível para quem tem o poder e a capacidade de acessá-las. E aí você tem o quê? A criação de uma nova classe social, de uma nova estrutura social, que vão liderar aí Mark Zuckerberg, por exemplo, que é o dono do Facebook, é o dono do WhatsApp, é o dono do Instagram. Então, Mark Zuckerberg utiliza do poder de captar informação e de ter direito às imagens, sim, ele tem direito às suas imagens. Você aceitou quando aceitou fazer o perfil no Instagram. Ele pode pegar a sua imagem e fazer o que ele quiser. É lógico que em alguns países tem leis na internet, como no Brasil, o Marco Civil da internet. Mas em outros países, na maioria do mundo, não tem nenhuma lei relacionada à internet. Então, o bilionário Mark Zuckerberg, na eleição passada, em 2018, vamos dizer assim, ele vendeu as informações do Facebook e do Instagram para um determinado candidato nos Estados Unidos. O tal do algoritmo é que junta as pessoas. Então, a Mark Zuckerberg vendeu dados das pessoas do Facebook que o algoritmo indicava publicações da linha de direita. Mostrou o que essas pessoas pensam, o que elas falam, o que elas procuram na internet e o que elas esperam ouvir. Em cima desses dados, a campanha de Trump foi feita e foi disparado, né, de forma paga, né, disparado para todas as pessoas que o algoritmo condiz com os dados passados por Mark Zuckerberg. Então, isso hoje leva os Estados Unidos a estão processando o bilionário Mark Zuckerberg, né? Ele vai ter que depor no Senado dos Estados Unidos. E isso é um sinal claro de que a sociedade e o Estado querem de volta o poder que foi conquistado nas últimas 2 décadas pelos gigantes da tecnologia e das comunicações. Hoje nós temos aí, então, esse, vamos chamar assim, o quarto poder. Qual seria o quarto poder? Seria a mídia, executivo, legislativo, judiciário, e o quarto poder é a mídia. A mídia que muda comportamentos, a mídia que alavanca ou destrói pessoas, que as tornam heróis ou vilões,
A mídia que tem esse poder, não só a mídia hoje televisiva ou impressa, né? Mas a mídia da internet. Você pode postar o que você quiser, mas você tem que se responsabilizar por aquilo que você postou. E nem aquilo que você quer postar chega para quem você quer que chegue. Quer que chegue para mais pessoas? Pague. Né? Por isso que o seu vídeo no YouTube não dá visualizações, por isso que as suas postagens no Instagram não dão as visualizações para você esperada, por isso que as suas postagens, eu não gosto mais de Facebook, ninguém está no Facebook. Não está porque não aparece para ninguém. Paga, impulsiona a publicação para você ver se não aparece. Então, quando você faz isso aí, se associa a um perfil e faz um perfil numa dessas gigantes da mídia aí, você está dando o direito aos proprietários de manipularem a sua imagem. Sua imagem não é sua a partir do momento em que ela cai aí na mídia. Então, nesse contexto aí, ó, Zuckerberg vai ter que explicar para a Comissão de Energia e Comércio da Câmara dos Estados Unidos a utilização de dados e informações pessoais de 87 milhões de usuários no Facebook, só nos Estados Unidos. Receberam a mala direta. Sim. Rocha, desculpa te atrapalhar, mas na verdade, Nada. quando você fala que nada se apaga na internet, acontece que quando na programação em si, quando você não consegue excluir um código, você escreve um código por cima, que vai deixar aquele código invisível. Ou seja, tudo que a partir do momento que é postado, só vai ter um código escrito por cima. Aí a informação de quem conhece a fundo os atalhos da internet, né? Mas eu tenho certeza que isso não é explicado para pessoas menos mortais, já idosos como eu. Obrigado pelo esclarecimento. Mas então, mas mesmo assim a sua imagem, na maioria das vezes, está na nuvem, né? Então, Zuckerberg, ele vai ter que explicar isso, né? Então, essa foi uma iniciativa do parlamento norte-americano. Essa iniciativa do parlamento norte-americano não está isolada, porque desde 2011 para cá, gente, as imagens e a manipulação das imagens tem provocado transformações no mundo inteiro. Desde 2009, a internet criou o movimento, foi criado pela internet o movimento Ocupem Wall Street. Milhões de americanos que se opunham à globalização e o avanço do desemprego marcaram um protesto pelas redes sociais e aí esses milhões de americanos acamparam na frente da Bolsa em Nova York. Né? Como essas manifestações por redes sociais não são manifestações que geralmente têm uma liderança, as pessoas apareceram por lá com o objetivo de lutar contra a globalização ou simplesmente aparecerem. Em 2010 para 2011, eu tenho um grande movimento de manipulação de imagens também, esse grande movimento de manipulação de imagens ocorrido no norte da África e no Oriente Médio, que foi a Primavera Árabe, que até hoje o mundo sofre as consequências. Conflitos na Síria, avanço do Estado Islâmico, derrubada do poder de Gaddafi na Líbia, Egito com uma instabilidade política muito grande, Turquia, né? Também a gente vai ter o fato desse conflito aí promoveu
o avanço da imigração do norte da África e do Oriente Médio para a Europa, isso vai provocar mais tarde o Brexit. Então, a gente tem aqui, gente, a manipulação de imagens. Depois da Primavera Árabe, quando começa a virar moda no mundo, no Brasil nós temos o Gigante Acordou. O Gigante acordou em 2013 um protesto que começa pelo aumento de 20 centavos nas passagens dos ônibus e acaba, né, envolvendo grande parte dos brasileiros que vão se manifestar, mas sem todo mundo na mesma manifestação. Um lutando pela reforma agrária, o outro lutando contra o sem terra, na mesma passeata, na mesma manifestação, o outro lutando pela Dilma, esquece a Copa, investe em mim, outro contra a Copa, outro. Então, criou um protesto gigantesco. Né? E a presidente Dilma, mesmo desse protesto gigantesco, conseguiu se reeleger. Em 2015, eu tenho o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Uma eleição, um plebiscito que foi cheio. Né? Esse plebiscito foi cheio de... Como é que eu vou dizer aqui? Foi cheio de fake news de todos os lados. E acabou que venceu ali a minoria, né? Depois a gente conta essa história do Brexit para vocês, que eu vou precisar de muito tempo para isso. E, mais recentemente, depois do Brexit, nós tivemos em 2016 aqui no Brasil o movimento Fora Dilma. Ser contra a Dilma e pedir impeachment da Dilma, não estou criticando isso. Eu estou criticando a manipulação através das imagens de trabalhadores. No movimento Fora Dilma, eu tenho trabalhador assalariado acompanhando a manifestação elaborada pela Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo. Trabalhador assalariado lutando pela reforma da Previdência e pela reforma trabalhista. Então, vai ter o que aí? Vai ter, no mínimo, um estelionato eleitoral, uma manipulação de imagens total, como foi a eleição no mesmo ano de Donald Trump. E depois, nós tivemos em 2018, que a gente pensava que não poderia ter uma eleição mais baixa do que aquela de 2018, em termos de qualidade de campanha, e aí veio a de 2022. Manipulação de imagens. Né? Então, no mundo inteiro, está avançando leis, né, com relação à internet. Hoje, oficialmente, só 2 países têm regulamentação para a internet. Um é o Brasil, com o Marco Civil, e o outro é a China. Né? E a regulamentação pela internet do Brasil, você vê constantemente, sobretudo na luta da manipulação das imagens de fake news, o próprio Estado, o Poder Judiciário, fechando perfis nas redes sociais, tirando o vídeo, desmonetizando pessoas nessas plataformas. Por quê? Porque nós temos leis e o mundo inteiro está seguindo esse caminho. A maioria das constituições do mundo são como a do Brasil. A Constituição do Brasil é de 1988. E em 88 a gente não tinha internet, então não é possível ter uma lei contra algo que a gente não tinha. Então, são constantes os esforços das instituições tradicionais, como a Comissão Europeia, para
regular o compartilhamento de conteúdos em rede. Então, o que eu preciso aí? Então, vamos pensar numa proposta de intervenção aí no seu texto, né? Então, os esforços dos estados ou das instituições de combater a manipulação das imagens e a manipulação das fake news. Né? Então, a gente tem, no mundo inteiro está crescendo isso aí. Uma outra forma seria, a gente já passou com esse novo ensino médio, eu não sei se você está tendo as aulas do itinerário aí, mas no mínimo, tinha que ter aulas de internet, redes sociais. Deveria ser nem itinerário, deveria ser obrigatório para a população saber que existe lei, para a população ter um comportamento mais civilizado, entender que ela não está protegida no anonimato da internet e que ela tem responsabilidades pelo que ela fala, pelo que ela divulga, pela imagem que ela manipula. Né? Então, nós temos aí essa característica. No Brasil, então, nós já temos leis específicas para isso. Então, não precisa propor no seu texto criação de leis. No Brasil, o Senado tem se mobilizado em torno de um assunto. Em 21 de março de 2022, o plenário foi transformado em sessão temática para tratar de notícias falsas. Inclusive, muitos dos senadores ou deputados no Brasil, independentemente de partido ou vertente ideológica, se elegeram em base de manipulação de imagens e de fake news. Manipulação de imagens das mais grotescas do mundo, ou fake news. Manipulação de imagens para ridicularizar o oposto, manipulação de imagens para convencer o, entre aspas, inocente ou idiota da internet, manipulação de imagens para redes sociais, manipulação de imagens clonando telefones, clonando perfis, olha o crime de clonagem de perfis. Né? Esses dias eu tive um colega professor que o perfil dele no Instagram foi clonado e a clonagem dos perfis dele no Instagram no outro dia apareceu nos status dele, nos stories, né? Status, sei lá, apareceu ele vendendo um monte de imóvel a preço baixíssimo, como ele é um professor com a reputação muito alta, né? Em Goiânia, várias pessoas falaram com ele pelo Instagram, não, e essa TV? Não, TV estou vendendo, eu vou ter que juntar o dinheiro para fazer isso, aquilo, outro. O golpista respondendo do outro lado. E as pessoas passavam um Pix e ficavam aguardando a TV, que nunca vinha. Então, a manipulação de imagens para cometer crimes na internet, qualquer tipo de crime, é um fato. Né? Então, se aproveitam da boa vontade, se aproveitam da inocência, se aproveitam da sensibilidade das pessoas, até para pedir dinheiro com base em imagens falsas, ou um golpista usando a imagem de outra pessoa. O senador aí, essa proposta do ano passado, né, foi do senador Telmário Mota, do PTB do Paraná. Né? O senador surgiu a criação de delegacias especializadas para celeridades de investigação das notícias falsas. Olha aí, uma proposta de intervenção também. É lógico que essa delegacia vai investigar também a manipulação de imagens, seja ela para qualquer objetivo. Né? Então,
criação de delegacias especializadas em combate a crimes da internet. Já existe essas delegacias, mas ainda são um número muito pequeno e ainda não existe uma campanha de conscientização da população do que ela pode fazer caso sofra com um crime desse, né? Então, a gente tem aí outra proposta de intervenção. A manipulação da imagem, ela pode vir de diversas maneiras, né? Então, isso pode incidir sobre um crime, como uso indevido da imagem. Então, por exemplo, como está na imagem aí, divulgar nudez ou ato sexual sem permissão é crime e dá cadeia. É crime e dá cadeia no Brasil por causa do Marco Civil da Internet. Isso começou com a Lei Caroline Dickmann, aquela atriz global que teve os nudes dela vazado, que estava num computador que ela levou para o técnico. Ele foi tirar os vídeos do computador dela e se deparou com os nudes e publicou os nudes da atriz, que viralizou na internet. Divulgar nudes, nós temos aqueles namorados machistas, né, filhos da... Vocês sabem o que eu quero dizer, que muitas vezes gravam o ato sexual, um momento de carinho, um momento de prazer entre duas pessoas e depois usam essas imagens contra a vítima, muitas vezes gravam com autorização ou sem autorização. Nós temos um caso famoso disso, de um jovem que era muito bem preparado para a televisão, que apresentava o programa aqui em Goiás, Balaio, né? E, num belo dia, ele publica em grupos, segundo ele, sem querer, grupos de WhatsApp ou do Telegram, se não me engano, nudes da pessoa que estava com ele, filmando assim e mostrando a pessoa, logicamente, que estava sendo filmada sem autorização. E aquela quantidade, TikTok está cheio desse tipo de vídeo, aquela quantidade de corno que flagra a mulher com outro, e aí ele quer divulgar a imagem para desmoralizar a mulher. A mulher passa a ser vítima. Chifre não é crime, né, gente? Quando nós já passamos da época de que o homem tinha, entre aspas, permissão da lei para lavar a sua honra com sangue, inclusive, já passamos dessa época. Então, divulgar nudez, ato sexual sem permissão, tudo isso aí também é crime. Em casos mais graves, o uso indevido da imagem pode ser considerado crime, como previsto no artigo 218 do Código Penal. Então, é a justiça que vai julgar essa manipulação e esse uso indevido das imagens. Então, neste contexto aí, pessoal, nós temos aí, e esse código, nesse artigo, ele considera ilícito penal a disponibilização ou divulgação de fotos, vídeos ou imagens de cenas de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Tem golpista vendendo conteúdo adulto de pessoas que nem sabem que estão nessas situações na internet. Vendendo nudez. Então, é o uso indevido da imagem, sem o consentimento da vítima.
né? Então, o que diz essa lei? A Constituição da República Federativa do Brasil é de 1988. Portanto, dentro dessa Constituição não havia nada referente à internet. Mas na Constituição tem o artigo 5º, que você pode citar. Todos são iguais perante a lei, sem a distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. O artigo 5º, que trata dos direitos e das garantias individuais, que deve ser por vocês o mais explorado nos textos de redação, porque os textos de redações geralmente são ligados a uma questão pública, a uma questão social. No seu artigo 10 diz o seguinte, no seu parágrafo 10, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, antes de ter a internet, nós já tínhamos no artigo 5º garantindo que a intimidade ou a violação dessa intimidade ou a manipulação de imagens dessa intimidade poderia ser questionada na justiça. Isso está no Código Civil, é a lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, quando a internet estava engatinhando, quando as pessoas conversavam pelo MSN, né? Quando estava nascendo o Orkut, para depois virar no que virou hoje. Então, essa lei é de 2002. E, pessoal, como eu disse, essa manipulação de imagens, ela não é feita só depois da internet. Depois da internet, ela foi facilitada. A manipulação de imagens, ela é feita ao longo da história do Brasil, e ela é usada, sobretudo, na política. Aí nós temos aqui ao lado um exemplo da foto do Stalin, uma foto original, e depois a mesma foto corrigida, sem o companheiro do lado aí, né? Porque ele teve que sacrificar, matar o companheiro do lado, então ele, na concepção dele, né, era um traidor, e aí depois ele postou a foto sem o ex-companheiro ao lado aí. Então a gente tem a manipulação de imagens, né? Então, como regra geral, podemos dizer que o limite para a manipulação de imagem é a verdade e a intenção. E a manipulação de imagem é a verdade e a intenção. A imagem verdadeira, e você vai manipular ela com qual intenção? Toda manipulação de imagem tem uma intenção. Desde aquela que você quer se parecer mais bonito ou mais bonita, para seguir as regras de um padrão pré-estabelecido para a sociedade, quanto aquela manipulação de imagem que vai atender a um interesse específico, né? Então, não existe esse limite. O limite para a manipulação da imagem é a verdade. O que o quanto estamos distorcendo o que é real, com o intuito de enganar ou manipular certo grupo de pessoas. Você já parou para pensar, quando você arruma um pretendente, um namorado ou namorada online, você já parou para pensar que quando você manda fotos, não precisa nem ser fotos sensuais, nem nudes,
mas você quer sempre parecer maravilhosa ou maravilhoso nessa foto? E aí vem os Photoshop na vida. Photoshop também, com esse intuito aí, é enganar ou manipular a outra pessoa. Você não mostra uma realidade. Você não mostra o que você realmente é. Você não mostra o que você realmente pensa, né? Então, nós temos aí, pessoal, que neste contexto aí, nós estamos a todo momento sendo vítimas dessa sociedade que cria essa manipulação das imagens, essa manipulação das imagens como forma de enganar o outro. Pode ser um engano pequenininho, uma mentirinha legal, ou pode ser com os mais diferentes tipos de intenções. Então, aí a gente tem essa manipulação de imagens. E essa manipulação de imagens, quando vai crescendo de forma ampla dentro da sociedade, pode causar vários danos à sociedade, gente. Danos irreversíveis, problemas psicológicos, e nós já tivemos casos de extremismo, até de suicídio. O que essa manipulação de imagens podem causar? O que isso pode causar? Então, o exagero nessa utilização de filtros embelezadores pode alimentar um sentimento narcisístico, ou um sentimento de narcisismo do ser humano, e aumentar, assim, a necessidade do espalhamento, pois estimula o desejo de que o outro perceba sempre o belo e o perfeito. E o belo e o perfeito variam de acordo com padrões da sociedade. E se eu disser para vocês que eu sou um homem bonito? Nos anos 50 eu seria um homem bonito. Não por ser mais jovem, não me confunda, não nasci nos anos 50. Mas o padrão de beleza era completamente outro. Na pré-história, eu seria um homem cobiçado por todos e todas, porque estou acima do meu peso, isso significaria riqueza, isso significaria beleza para um grupo de famélicos. Então, quando eu manipulo a imagem, eu tenho que tomar cuidado que eu estou passando uma imagem falsa, estou passando algo mentiroso para a sociedade ou para alguém que eu queira mentir. Isso é um sentimento de narcisismo que só vai aumentando. Você já teve com aquela pessoa que só fala dela? Eu fiz isso, eu sou assim, eu fiz aquilo, e aí muitas vezes ela se toca. Bom, estou falando demais de mim. Agora me diga, o que você acha de mim? Vocês conhecem algumas pessoas assim, né? Então, o narcisismo vem intensificado também com essa manipulação de imagens crescente em filtros. TikTok, Kawaii, Instagram, dificilmente alguém posta uma imagem verdadeira, uma imagem real. As imagens são corrigidas, as rugas desaparecem, a manchinha na pele que incomoda. E incomoda por quê? Porque você é vítima de um padrão pré-estabelecido da sociedade e não consegue se libertar dele. E fica repetindo esses padrões, tentando se enquadrar num corpo belo e perfeito. Corpo belo é o corpo saudável. Você vive dentro de uma caixinha Barbie, do que te cria uma concepção do que é uma beleza feminina ou uma beleza masculina. Então, nós temos isso aí, ó, a manipulação dessas imagens podem causar danos irreversíveis. Então, com isso,
por conta do uso indiscriminado de ferramentas, podemos perceber que o perfil estão ficando mais parecidos visivelmente. Você já notou isso? Que todo mundo está muito parecido nas redes sociais? Todo mundo tem um bocão, todo mundo tem um carão, todo mundo tem a pele clara. Todo mundo está mais parecido nas redes sociais. O padrão é visível com o uso da manipulação de imagens. O padrão é visível, né? Então, uma aparência mecanizada, onde todos agora possuem um nariz afinado. E por que você tem que ter um nariz afinado? Por quê? Quem colocou na sua cabeça que seu nariz tem que ser afinado? Quem colocou na sua cabeça que a sua pele tem que ser branca? Quem colocou na sua cabeça que a sua pele não pode ter manchas do sol, ou de sardas, ou qualquer que foi? Quem colocou na sua cabeça que você não pode ter cabelos brancos? Por quê? Você é vítima e compactua com uma sociedade extremamente mecanizada e caracterizada, uma aparência mecanizada, onde todos agora vão repetir um padrão que, basicamente, histórico, é um padrão europeizado. É a visão do que o europeu criou de beleza, e geralmente essa beleza nunca é africana, ou indígena, ou asiática. É um padrão de que o europeu criou de corpo, que no mundo atual, globalizado, com a expansão dos fast foods e a mudança de cultura, ninguém consegue atingir, né? Para você atingir, você tem que tomar drogas. Sim, padrão de beleza exigida, por exemplo, aos homens, ninguém atinge o padrão de beleza caracterizado masculino sem tomar bomba, gente. Sem tomar drogas. Sem se envenenar. Não é só por saúde. A maioria das pessoas que estão na academia não estão buscando a saúde, estão buscando se identificar com um padrão de beleza pré-estabelecido. E por isso, quando elas vão na academia, elas se borram de filtros para mostrar que elas estão atingindo ou sonham em atingir, né? Então, a pele homogênea, perfeita, nariz afinalado, braços e pernas musculosos, né? Então, nós temos essa ideia. E por isso, nos preocupa, eu falei dessa parte mais simples, e o que mais nos preocupa também são as deepfakes, né, que eu falei para vocês agora mesmo. Então, as deepfakes estão cada dia mais comuns no nosso cotidiano, né? As manipulações de imagem feitas realmente por profissionais e são extremamente convincentes, né, essas imagens. Então, o desenvolvimento aí, a implicação do direito das manipulações da multimídia ao direito de imagem. O desenvolvimento tecnológico, aliado à evolução social, sabiamente ocasiona o reconhecimento dos direitos e posições jurídicas contra inconcebíveis e coisas inimagináveis. Como eu falei, na deepfake, são criados os mais convincentes vídeos ou transformações por completa de imagens, né, com um objetivo específico. Então, no entanto, gente, quantas e quantas críticas. Esse dia eu estava vendo uma crítica relacionada à atriz Alessandra Negrini, 51 anos de idade, postou uma foto de biquíni com a sua família na praia, sem filtro. A internet ficou horrorizada com as estrias que ela tinha. Horrorizada.
as pessoas nos comentários dizendo, passa um Photoshop aí, né, minha filha? Porque as pessoas preferem a mentira do que a realidade. Então, o advento da revolução digital, que deu a origem contemporânea dessa manipulação, né? Nós vimos ali no slide anterior, Stalin ainda não tinha essa revolução digital, mas já manipulava imagens. Nessa era da informação, é que vai introduzir o admirável mundo novo, né? E esse admirável mundo novo exige exercício de direitos e comportamentos e obrigações. Por isso, também como uma proposta de intervenção, seria alguma coisa ligado a algum curso, introdução na escola, de manipulação de redes sociais, entender o que é verdadeiro, o que é falso, ou ter mais condições de identificar e saber separar, entender que as redes sociais ou suas postagens ou compartilhamentos implicam em responsabilidades também, não é cercear a liberdade de expressão, é você se responsabilizar por aquilo que você fala, né? E por aquilo que você divulga. Então, nós temos aí que criar novas condições para que a gente possa combater as violações desses tradicionais direitos. Direito à liberdade, direito à igualdade, direito à vida, como nós já vimos no arquivo 5º. Então, precisa de uma responsabilidade civil sobre isso aqui. Então, já em 2021, a internet já chegou em mais de 90% da casa dos brasileiros. Mais de 90% dos domicílios do Brasil tem internet, né? Isso é uma constatação, é o levantamento do Módulo de Tecnologia, Informação e Comunicação, chamado TIC, e em relação a 2019, houve um aumento de 6 pontos percentuais, de 84% que tinha no Brasil, chegou a 90%, né, de domicílios com internet. E no mesmo período, a proporção de domicílios com a internet na área rural também subiu de 57,8% para 74,7%. Um maior público alcançado alcança também o quê? No caso aí, um maior estrago da manipulação de imagens, né? Então, é possível a relação entre a cultura da internet e os crimes digitais, visto que o subgrupo rejeitado da cultura hacker são chamados de crackers, né? Antes o hacker era aquele que cometia crime e hoje o termo foi mudado para crackers, né? São os crackers que cometem crime, que manipulam imagens, que aplicam golpes, que desviam dinheiro, né? Então, os criminosos simulam fazer parte de uma instituição confiável, como bancos, sites de grandes lojas, órgãos de governo, né? Quantas e quantas pessoas. Nós temos hoje até propagandas. O Itaú faz propaganda na TV e nas redes sociais dizendo: olha, eu não ligo para ninguém. Olha, eu não passo e-mail para ninguém. Olha os tipos de golpes muito comuns que estão acontecendo em nome das agências bancárias. Preste atenção nisso. E as pessoas passaram a se ligar mais na internet depois de 2 anos de pandemia, né, gente? Você já pensou? Não, você para pensar. Se essa pandemia tivesse acontecido lá no final dos anos 90, você trancado em casa sem internet,
Você ia ficar doido, você ia ficar pirado, sem a possibilidade de conversar ou interagir com seus amigos ou a família de forma visual, só por telefone, contas caras, ligações que não complementavam, né? E lógico, depois da internet, depois do período pandêmico, a utilização da internet praticamente dobrou.